Queridos, nós vamos compartilhar uma palavra e eu gostaria de ler com os irmãos agora, primeiramente, uns versículos e os demais versículos eu estarei completando na palavra, nos comentários, nas citações. Mas eu gostaria que você prestasse bem atenção no texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Esta é uma palavra direcionada à igreja. Esta é uma palavra direcionada a uma igreja em Laodiceia, a uma cidade que fica na Ásia Menor. E o Senhor manifesta a sua palavra e ele diz assim, versículo 20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Queridos, essa palavra ela foi direcionada a uma igreja chamada em Laodiceia, que é uma das províncias romanas, onde o Senhor usa o seu discípulo amado João, que está ali preso porque ele estava defendendo a causa de Cristo. E ele ali na prisão, o Senhor usa aquele homem poderosamente para enviar carta às igrejas da Ásia. E Laodiceia recebe essa carta, o anjo da igreja recebe essa carta. E o Senhor, ele fala àquela igreja porque ele tem percebido onde está o coração daquela igreja. Ele não está falando a um povo que não conhece. Ele está falando a um povo que sabe quem é Jesus. Mas que não tem desfrutado, não tem permitido com que o Senhor entre e faça morada na sua vida. E talvez para nós é muito triste essa situação. Mas é necessário nós entendermos que a palavra do Senhor ela precisa ser ministrada. Para que possamos ter entendimento da nossa real necessidade em Cristo Jesus. E permitir com que o Espírito Santo de Deus trabalhe não somente no nosso coração, mas em todos aqueles que estão ao nosso redor. E o Senhor, ele se manifesta e ele diz assim, ao anjo da igreja em Laodiceia, ele escreve, estas coisas diz, quem está falando? O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O Senhor, ele se manifesta diante daquela igreja e ele diz, o princípio, a testemunha fiel, a testemunha verdadeira, aquele que é, aquele que virá e aquele que levará a sua igreja, porque o Senhor, ele está batendo naquele lugar, na porta daquela igreja, no coração daquela igreja, porque ele quer que todos eles tenham vida com o Senhor eterno. Mas o Senhor tem percebido que o coração dela não está voltado para o Senhor. Por quê? Porque, infelizmente, eu vou ler para você, eu vou citar para você o contexto dessa história, dessa cidade. Laodiceia é uma cidade onde ela era muito rica. E o seu cartão de visita, queridos, eram muitos banqueiros, muitas pessoas que tinham muito dinheiro, havia muito ouro naquele lugar. Uma economia têxtil muito grande, e ali se produzia um linho preto de muito valor. E ainda mais, naquele lugar, naquela cidade, havia cura, uma pomada e remédios para pessoas que tinham problemas nos ouvidos, problema na vista. Então, todo aquele povo estava diante de uma cidade rica. E qual era a necessidade daquele povo? Nenhuma. Porque tudo que eles tinham era suficiente para eles viverem bem, qualidade de vida. Estava tudo bem. Só que aí o Senhor se depara com uma igreja que está se corrompendo por aquilo que é corruptível. Por uma igreja que está olhando para o natural, somente para o natural. Eu não quero que você perceba, que você diga assim, mas nós não vamos nos importar com as coisas materiais, sim. Mas elas jamais podem ser maiores do que a presença de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Porque tudo que o Senhor nos oferece, nada é corruptível. Tudo que o Senhor nos oferece é incorruptível. Não se destrói, não se acaba. E o Senhor olha para aquela igreja e ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Precisamos entender claramente que quando a mensagem
de vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo é abandonada por causa da confiança dos nossos próprios interesses, nós corremos um sério risco. Sabe qual é esse risco? Não termos amor e nem compaixão pelos perdidos. Porque o Senhor, Ele nos chamou sim para salvar. Sabe por que Ele nos chamou para salvar? Porque Ele já fez isso por nós lá na cruz do Calvário. Não havia salvação até se manifestar Jesus, imaculado, incontaminado para nos salvar. E eu não posso, queridos, negligenciar isso que o Senhor tem entregue para mim e para você. Nós não podemos negligenciar. Mas o Senhor, no capítulo 15, Ele diz assim: Laodiceia, eu conheço as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dize, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Tudo que eu tenho é suficiente para me viver. Eu tenho ouro, eu tenho prata, eu tenho bens, eu tenho tudo. Isso basta, isso é suficiente. Mas, querido, Jesus está dizendo, dizendo aqui, eu estou a ponto de vomitar-te. E Jesus, ele faz uma alusão ao como era o cenário daquela cidade. Ela recebia água por arquedutos, caminhos por onde chegavam até aquela cidade. E juntamente naquela água que vinha, havia minerais dentro dela, que ela não era uma água saudável. E aí aquela água se misturava com outra e nem ficava nem quente nem frio, ficava morna. E o Senhor, quem bebia daquela água, passaria mal, queria vomitar. Por quê? Porque ela não era saudável. Imagine só, no meu pensamento aqui, que eu amo mergulhar na palavra, imaginou só se eles já tivessem abrido a porta, permitido Jesus entrar, Jesus já tinha transformado aquela água amarga, aquela água ruim. Porque quem pode fazer um milagre na minha e na sua vida é somente Ele. Ele pode transformar toda e qualquer situação. Mas não, a porta estava fechada. E eu quero te falar algo. A tranca da porta está pelo lado de dentro ou do lado de fora, igreja? A porta trancada. A tranca está pelo lado de dentro. Precisamos reconhecer que tudo o que temos ou que somos só encontramos nele. O ouro, a prata, os bens, os móveis, tudo que você tem, Ele te capacita para que você tenha isso. O que Ele quer, que nós sejamos bons mordomos de tudo aquilo que Ele confiou em nossas mãos. Tudo aquilo, essa taça, queridos, aqui, nós precisamos cuidar muito bem. Mas ela não irá para o céu. Esse ambiente, essa igreja local, essa poltrona onde você está sentada, essa roupa que você e eu estamos vestindo, todos esses instrumentos, isso aqui é maravilhoso, não é, igreja? É. Eu amo chegar nessa casa de oração. Eu amo estar nesse ambiente, eu amo estar com você. Mas eu sei que nem a roupa que eu estou irá subir. Por quê? Porque tudo isso se corrói. Tudo isso se acaba. Mas eu quero te dizer que a nossa vida em Cristo Jesus, ela irá para o céu, porque nós iremos caminhar. E iremos quando Ele bater na porta. Nós estaremos sempre dispostos a ouvir a sua voz. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Para motivar a sua fé. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Ele está falando aqui algumas, não. Ele está falando o quê? Todas. Diga todas. Cutuca aí só se você quiser. Diz assim, todas. Não duvide. Gente, isso aqui é a palavra que está dizendo. Mas o meu Deus, diga, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Agora, olha a continuação, a parte B do versículo diz assim: em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus.
A nossa riqueza, queridos, não está em nós mesmos ou aqui no material. Ela está em Jesus Cristo. E Jesus, ele sabia que aquele povo precisava que ele entrasse na casa dele. Sabe por quê? Porque tudo aquilo ia passar. Tudo aquilo ia acabar. E quando acabasse, quem estaria ali para salvar aquela cidade, aquele povo? Ele é a nossa fonte inesgotável. Ele é suficiente. E Jesus, queridos, Ele quer que eu e você possamos estar atentos ao seu bater. Fique atento, queridos. E algo tão interessante, igreja, abra os seus olhos e veja quem bate. Abra a porta. Jesus, Ele não tinha acesso àquele povo, pois eles estavam trancados. E havia neles uma necessidade que o Senhor havia percebido, por causa que eles estavam dando glória para si mesmo, por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou. E aí o Senhor diz, não é assim, não é do teu jeito. Às vezes a gente não quer ouvir isso, mas queridos, o Senhor, Ele nos alerta. E é tão bom quando a gente está com os ouvidos atentos para o Senhor nos alertar de todas as coisas. Então fique ouvindo o Espírito Santo o tempo todo. Quando você receber um não do Senhor, não fique triste não. Sabe por quê? Porque às vezes o não é necessário. Não fique triste não, às vezes o não é necessário. Até para a gente aprender a dar valor naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e quer nos entregar. Amém? Ouça, Ele está batendo. Agora nós temos somente uma única escolha. Abrir a porta e deixar Jesus entrar ou rejeitar Jesus em nossa vida. E quem é Jesus? Quem é Ele? Ele é o nosso Salvador. Ele é o Rei dos Reis. Ele é a testemunha fiel. Ele é o amém. E Ele é o princípio e o fim. Não negocie isso na sua vida. Muitas pessoas vão tentar tirar você do foco, mas você sabe quem é Jesus na sua vida. Permita com que o Senhor trabalhe no seu caráter. Permita com que o Senhor lhe diga como é o caminho certo, o que é para ser feito. Porque Ele é a testemunha fiel. Ele é o amém. Ele é aquele que pode todas as coisas. Eu estou diante da igreja que confia no Senhor o Todo-Poderoso. Agora, queridos, Ele tem o direito de morar em nós. Sabe por quê? Porque Ele nos comprou por um preço muito nobre. E observe que o apóstolo Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, ele escreve uma carta aos romanos, quando ele estava sendo perseguido pela sua fé, e ele diz assim: sabendo que não foi por coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Não havia mancha nenhuma, e ninguém pode oferecer esse sacrifício nobre para mim e para você, se não for Jesus Cristo. Tantas pessoas quiseram obter esse privilégio, mas não puderam, porque o Senhor, o nosso Deus, sabia que nós necessitávamos de um plano de salvação infalível. E o Senhor não falhou em nenhum momento quando entregou o seu único filho, o seu unigênito, para se tornar primogênito, porque hoje eu e você temos a identidade em Cristo Jesus. Temos uma identidade em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque nós fomos resgatados. Nós fomos resgatados das trevas para contemplar a sua maravilhosa luz. E nós não podemos, querido, negligenciar a voz daquele que chama. Jesus, Ele diz: aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus, Ele se preocupa tanto comigo quanto com você, com a sua família, com o seu bem-estar. Mas existe um propósito determinado dEle em nós, que é para que a gente entenda que nós temos uma missão: salvar vidas.
Nós temos uma missão, levar o evangelho a toda criatura. E o Senhor quer que nós saiamos do nosso comodismo. Saiamos do nosso comodismo e nos levantamos como uma igreja que precisa viver intensamente o chamado de Cristo. Ele tem o direito de morar em nós. Ele está em sua vida. Aonde Jesus está na sua vida? Ele está do lado de dentro ou ele está do lado de fora? E eu quero te dizer, Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Não há. Não tem para onde a gente correr. Muitos estão tentando encontrar, mas não vão encontrar, porque a palavra de Deus que está falando aqui. Não há. Pode procurar em todo e qualquer lugar. Você não vai encontrar, se não for Jesus Cristo. Muitos tentarão te enganar. Muitos tentarão mudar, mas não vão conseguir. Porque isso aqui é palavra. E aquilo que é palavra não pode ser mudado. Amém? Como ele bate? Cadê a sua espada aí? Como é que ele bate, igreja? Tá preparado, igreja? Como é que ele bate? Ele bate, olha. A melhor disciplina nós recebemos aqui, ó, desse livro de instrução, de orientação, de capacitação, de transformação, de mudança, de tudo. Eu quero dizer, tenha comunhão com a palavra de Deus. Porque você vai ver Ele se manifestando, falando ao teu espírito aquilo que você precisa ouvir. Lhe dará todo o direcionamento, te conduzirá ao caminho perfeito. E aí você não irá ficar tateando, vivendo em pensamentos diversos. Não, você vai caminhar debaixo de uma palavra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? Glória a Deus. Não se preocupe com a minha voz, tá, queridos? Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Amém? Através da sua palavra. Mas também como é que ele bate? Diante das nossas necessidades. Nós precisamos entender que Jesus é o Deus do milagre. Então, se está passando por uma dificuldade, querido, não vá correr para onde você não vai encontrar. Você já sabe quem pode fazer o impossível, então corra para Jesus. A mulher do fluxo de sangue já estava vivendo, queridos, muitos e muitos anos, batendo em tantas portas, e ela não encontrava solução para a sua cura. Mas ela encontrou Jesus num caminho. E eu quero te dizer que o Senhor, Ele é atento a tudo e a todos. Por quê? A Bíblia diz que Jesus, Ele está diante de uma multidão, e muitos apertavam Ele, e alguém toca Ele diferentemente. Ou seja, o Senhor se apresenta como o Deus de milagre para aquela mulher que decidiu ir atrás do milagre. Que nós possamos ter essa mesma atitude, reconhecer que a nossa necessidade será suprida em Cristo Jesus. Amém? O que Ele deseja de nós? Primeiro, Ele deseja o nosso coração. Olha o que diz em Provérbios 23, versículo 26, diz assim: dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Jesus, Ele quer o nosso coração. Porque do nosso coração, quando nós entregamos para Ele, Ele sabe perfeitamente como conduzir. Amém? Outra coisa que Ele faz, que Ele deseja de nós, é que a gente Ele quer nos oferecer o seu perdão. Muitas pessoas, queridos, estão presas no mundo espiritual por falta de perdão. E eu quero te dizer, queridos, que o Senhor é aquele que opera em nossa vida em todas as áreas. E Ele trabalha na nossa alma. Ele trabalha por quê? Porque Ele sabe perfeitamente que nós precisamos viver em paz. E essa paz nós só vamos encontrar nele. Amém? Salmos, capítulo 85, versículo 5 diz assim: pois tu és bondoso e
perdoador. Senhor, rico em graça e misericórdia para com todos que te invocam. Nós precisamos ter sempre esse entendimento. Vamos buscar o Senhor, vamos invocar e Ele irá nos perdoar, irá nos ajudar nas nossas fraquezas, porque Ele é aquele rico em graça e misericórdia. 1 João capítulo 1, versículo 29 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nos purificar de qualquer injustiça. Então, queridos, que nós possamos confessar os nossos pecados ao Senhor. E Ele é o nosso juiz. Ele é justo. Ele fará justiça por cada um de nós. Amém? Mas tem um detalhe que eu coloquei aqui nessa mensagem. Como nós estamos ouvindo a voz do Senhor? Como é que você está ouvindo a voz do Senhor? E nessa palavra aqui eu vou citar 2 exemplos de 2 homens que ouviram a voz do Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa: não ouça a voz do Senhor como Faraó. Observe o texto de 1 Samuel capítulo de Êxodo capítulo 5, versículo 2 diz assim: mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Quem era Israel aqui, queridos? Israel é o povo de Deus. Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Queridos, eu estava vendo isso, esse Faraó é corajoso de falar isso para Deus. Ô homem corajoso, não seja como Faraó. Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei? Mas quando que eu vou te ouvir? Vou nada. E o teu povo não vai sair daqui do Egito. Não seja como Faraó, mas seja como, olha o que diz em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, fala, porque o teu servo ouve. O Senhor disse: Samuel, Samuel. E o que Samuel disse, igreja? Samuel, Samuel. Que nós possamos ter essa atitude de Samuel. Senhor, eu estou aqui. Fala comigo. Fica à vontade, Senhor. Tu pode falar. Queridos, nós precisamos ter intimidade com o Senhor sempre. Não negociar ela. Pode falar, Senhor. Tudo que o Senhor tem segredo, pode contar, Senhor. Conta esse segredo aqui, porque eu quero viver eles. Senhor, tudo que o Senhor tem para dizer para a minha vida, pode até puxar meu orelha, mas Senhor, fala. Queridos, não tenha medo disso. Amém? Não tenha medo. Porque, queridos, olha o que Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, de 2 lados, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela tem os seus efeitos. E ela não dá nenhum ponto negativo para nós. Ela traz algo tão importante que nós precisamos ouvir e viver, que é a verdade em Cristo Jesus. Mas por que muitas pessoas não abrem a porta que Jesus está batendo? Porque tem medo de algo chamado disciplina do Senhor. Queridos, o Senhor, Ele nos ama. E Ele quer que a gente entenda o seu amor verdadeiro. Mas Ele nos ama e Ele nos disciplina, sabe por quê? Porque Ele quer que a gente viva bem. E se o Senhor está batendo e quer falar contigo e quer entrar na sua vida, quer fazer morada na sua casa, eu quero te dizer, não tenha medo. Escancara a porta. Abre toda a porta e diz para Ele: Senhor, a casa é tua. Entra, Senhor, faz
eu quero te dizer, tu és bem-vindo no meu lar. Aí o Senhor faz o quê? Entra, senta. E aí o que acontece? Eu e ele temos liberdade de conversar. Por quê? Porque o Senhor ama algo chamado comunhão. O Senhor ama algo chamado intimidade. E é na intimidade que o Senhor vai revelar os seus segredos. É na intimidade que o Senhor vai revelar a mim tudo aquilo que eu preciso para viver uma vida saudável nele. É na intimidade que o Senhor vai contar os segredos, as estratégias, os métodos, o caminho por onde eu devo seguir. É na intimidade que o Senhor vai falar ao meu coração como proceder em toda e qualquer situação, como discernir as coisas. Porque, querido, a sabedoria é dele, a sabedoria vem dele e se manifesta em nós quando eu entrego a minha vida por completo a ele. Precisamos estar muito atentos. Mas, queridos, olha o que diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 19. É algo interessante que, após o Senhor falar ao anjo daquela igreja, o modo como ele havia, tudo que ele tinha percebido, ele dá algo tão interessante, uma esperança para aquela igreja. E ele diz que eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Laodiceia, arrependa-te. Arrependa-te, Laodiceia, da tua vida que não vai te levar para um paraíso. Laodiceia, te arrepende. Porque eu quero que você desfrute de quê? Olha o que diz o versículo 21. Eu quero que você desfrute. Sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Porque aquele que vencer, ao vencedor eu vou dar essa oportunidade. Queridos, o Senhor, Ele entende perfeitamente a real necessidade de nós termos Jesus Cristo em nossa vida. E Ele não vai deixar que a gente se perca por causa dos prazeres da carne, por causa da vontade do homem. Mas Ele quer que a gente se deleite na sua presença. E Ele diz, Laodiceia, eu quero entrar na tua casa, eu quero viver na tua vida. Amém? Não tenha medo da disciplina do Senhor. Ele é justo. A disciplina de Deus é boa para desenvolver o quê? O caráter de Cristo em nós. E essa disciplina vai desenvolver esse caráter em nós, porque é isso que o Senhor quer que a gente viva. Mas qual o resultado de abrir a porta? Apocalipse 3:20 diz: entrarei em sua casa, a parte B do versículo, cearei com ele e ele comigo. Como eu já falei, cear significa ter comunhão, ganhar intimidade com ele. Por quê? Por que o Senhor quer ter comunhão conosco? Por que Ele quer ganhar essa intimidade? Por quê? Porque existe uma morada eterna e Ele vai voltar. E Ele vai buscar a sua igreja amada. E Ele quer encontrar uma igreja temente a Ele. Uma igreja que está aliançada com Ele. Uma igreja que está firme com Ele. Mas nós precisamos estar bem atentos para uma coisa. Se você for ler no Evangelho de Mateus, capítulo 7, lá no final do Evangelho de Mateus, Jesus ele está apresentando a seus discípulos no Sermão da Montanha. Ele está falando a respeito das duas portas. Ele está falando a respeito dos dois caminhos. Ele está falando a respeito das duas árvores. E ele cita algo. Ele diz assim, capítulo 7, versículo 13 e 14, ele diz, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho, porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduzem à vida, apenas uns poucos encontram esse caminho. Jesus, queridos, agora aqui, Ele não está do lado de fora dessa porta. Ele não nos apresenta uma porta onde Ele está lá do lado de fora. Ele nos apresenta uma porta onde Ele está onde, igreja? Do lado de dentro. E Ele diz, essa porta estreita, ela vai levar você ao caminho perfeito. Mas a larga.
E, queridos, para que a gente possa entrar nessa porta estreita, primeiramente a gente tem que abrir a porta que o Senhor está batendo, lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Precisamos preencher, Senhor, a nossa casa com Jesus em todas as áreas. Existe um encontro para acontecer e existe também uma recompensa, como eu li em Apocalipse 3:20. Ao vencedor, assentar-se-á comigo, assim como eu me assentei com meu Pai no seu trono. Queridos, tudo aqui é passageiro. Tudo aqui vai embora. Tudo aqui vai acabar. Mas pode passar tudo isso, céus e terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Se Ele diz que Ele virá, Ele vai voltar e buscar a sua igreja. E eu não vou ficar aqui. Muitos não entenderam. Eu não vou ficar aqui. Aqui não é o meu lugar. O meu lugar é lá no céu. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele virá ir buscar a sua noiva. Ele virá ir buscar a sua noiva. E nós não podemos, queridos, ficar parados. Chega de ficar parado. Pensando, será que isso é assim? Não, pergunte para Jesus, dê oportunidade para Ele fazer, se manifestar na sua vida. Porque, queridos, Atos capítulo 17, versículo 28. A palavra de Deus está registrada nesse livro aqui, diz assim: pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos. Tudo tem a ver com Ele. Tudo está nele, tudo. E tudo para Deus é tudo. E aqui diz, nele vivemos, nos movimentamos e nele existimos.